Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Anderson Cortez e eu sou aluno do 7º semestre do curso de Física na UERJ. Tenho atualmente 21 anos e nesse vídeo eu vou falar sobre o binômio de Newton, que é uma propriedade matemática atribuída ao Sir Isaac Newton, que basicamente é quando você tem a soma de dois números, a mais b, elevados a uma determinada potência n. Os binômios de Newton mais conhecidos são o a mais b ao quadrado e o a mais b ao cubo. O a mais b ao quadrado tem como resultado a ao quadrado mais 2a vezes b mais b ao quadrado. E o a mais b ao cubo é a ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. Como é possível ver, existe um comportamento, de certa forma, imprevisível à primeira vista para esses binômios. É por isso que esse tema foi tão estudado a ponto de se desenvolver uma fórmula para ele, porque em alguns casos, na matemática, na física, vão ser obtidos binômios, polinômios de ordem 7, de ordem 8, de ordem 3. Então é importante conhecer o comportamento desses binômios. A minha principal motivação para gravar esse vídeo não é tentar fazer uma aula ou substituir qualquer material oficial, afinal eu sou apenas um aluno de graduação, mas sim tentar mostrar um raciocínio que eu cheguei de forma independente para o binômio de Newton. Bom, vamos começar nosso raciocínio pelos números quadráticos. Quando se pensa em um número como 2 ao quadrado, esse número pode ser representado como um quadrado de dimensão 2 por 2, que pode ser desenhado dessa forma aqui, como 4 pontos. Se eu quero transformar esse quadrado 2 por 2 em um quadrado 3 por 3, ou seja, ele tem duas dimensões, porém, cada dimensão valendo 3, como que eu posso transformar esse quadrado 2 por 2 em um quadrado 3 por 3? Bom, nesse caso aqui é um tanto simples. Eu coloco dois pontos em cada parte superior aqui, 2 pontos aqui na lateral e 1 na quina. Ou seja, no final eu adicionei 5 pontos. E o que eu obtive? Um quadrado 3 por 3. E se eu quiser transformar esse quadrado 3 por 3 em um quadrado 4 por 4, ou seja, 4 ao quadrado? Bom, mesma coisa. Eu vou cobrir esse topo aqui. Perceba que agora eu vou precisar de 3 pontinhos para cobrir o topo e não 2. 3 na lateral e 1 na quina. Então, no final, 3 com 1, 7. E eu estou dizendo que 3 ao quadrado, que é 9, mais 7, vai dar 16, que é 4 ao quadrado. Eu não sei se foi possível perceber, mas existe um padrão aqui para você formar o próximo número quadrático. Ou seja, se você tem um número do tipo 5 ao quadrado, que basicamente é um quadrado 5 por 5, e você quer chegar no 6 ao quadrado, que é um quadrado 6 por 6, você precisa basicamente cobrir a parte superior, e para cobrir a parte superior você vai precisar de 5 pontinhos, cobrir a parte lateral, seja direita ou esquerda, e cobrir a quina. Então, nesse caso, eu vou precisar de 5 aqui, mais 1 aqui, somou 11, e eu vou obter o 6 ao quadrado, porque 25 mais 11 dá 36. Então, é possível generalizar esse pensamento para qualquer quadrado n por n que você tiver e que você quiser chegar no próximo, que é n mais 1 por n mais 1. Como que você vai fazer para cobrir qualquer quadrado n por n que você tiver? Você vai adicionar n pontos no topo, n pontos na lateral e um ponto na quina. Ou seja, o que eu estou dizendo, basicamente, é que se você tem um n ao quadrado e você soma 2n, porque você está somando n do topo e mais n na lateral, e mais 1, por causa da quina, você basicamente está obtendo o n mais 1 ao quadrado. Se a gente for parar para pensar, isso é exatamente aquela fórmula do binômio de Newton de ordem 2. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado é igual a mais b ao quadrado. Exceto com a diferença que, nesse caso, eu estou chamando o a de n e o b eu estou fazendo o caso particular b igual a 1. Então, aqui o b
é 1, fica 2a ou 2n, e aqui 1 ao quadrado, 1. E o a igual ao n. Ok, então a gente já percebeu um padrão aqui, que se você tem um quadrado n ao quadrado, n por n, e você adicionar 2n mais 1, você chega em um quadrado n mais 1 ao quadrado. Você aumenta a dimensão dele em uma unidade para cada direção. Tá bom. Mas e se a gente tivesse agora um cubo? Ok, mas e se tivéssemos um cubo? Se fôssemos representar isso na notação de pontinhos, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos, que nada mais é do que 2 ao cubo, ou 2 por 2 por 2, 2 vezes 2 vezes 2. Como que a gente transformaria isso em um cubo 3 por 3 por 3, ou seja, 3 ao cubo? Bom, nós podemos pensar nesse cubo 2 por 2 por 2 como uma junção de dois quadrados. 2 por 2 aqui e 2 por 2 aqui. E para cada quadrado que nós tivermos, como que a gente vai transformar esse quadrado de 2 por 2 em um quadrado 3 por 3? Aquele mesmo raciocínio. 2n mais 1. Ou seja, adiciona n aqui, 2, mais n aqui, 2, mais 1. E aí nós agora temos 2 quadrados 3 por 3. E o que acontece quando a gente unificar esses quadrados? O que a gente vai ter? Um paralelepípedo 2 por 3 por 3. Por que não 3 por 3 por 3? Porque nós só temos 2 aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar mais um quadrado, 3 por 3, e adicioná-lo. Agora sim, nós vamos ter um 3 por 3 por 3. Um cubo 3 ao cubo. Então, se nós formos analisar o que o que foi feito aqui, basicamente nós adicionamos 2n mais 1, exatamente como antes, para cada quadrado que pertence ao cubo, ou seja, n vezes, nesse caso, 2 vezes. E no final nós adicionamos mais um quadrado, só que não 2 por 2, mas sim 3 por 3. Então, n mais 1 ao quadrado. Então, basicamente, o que a gente chega aqui, por esse raciocínio, de separar o cubo como se fossem dois quadrados, aumentar a dimensão de cada quadrado adicionando 2n mais 1 a ele, porém fazendo isso n vezes, e no final adicionando mais um quadrado, só que dimensão n mais 1, quando a gente faz isso, o que nós obtemos basicamente é, somando isso ao n ao cubo, é o n mais 1 ao cubo. E a gente pode chegar nisso. Por quê? Porque é só desenvolver essa equação. 2n com n vai ficar 2n ao quadrado, mais n aqui. Esse binômio de Newton aqui nós já conhecemos, é o n ao quadrado mais 2n mais 1. E no final esse n ao cubo. Reorganizando, vamos ter n ao cubo, aqui, mais 3n ao quadrado, unifica esse com esse, mais 3n unificando esses dois, mais 1. Isso aqui nada mais é do que aquele binômio de Newton, a mais b elevado ao cubo, só que dessa vez com o b sendo 1. Bom, então aqui nós estamos começando a detectar um padrão. Se você quer saber o n mais 1 ao quadrado, isso nada mais é do que o n ao quadrado mais 2n mais 1, que é completar o quadradinho. Agora, n mais 1 ao cubo é o n ao cubo mais completar cada quadradinho independentemente, ou seja, n vezes, e mais somar o quadrado que fica faltando. Ok. E se a gente quisesse obter o n mais 1 elevado à quarta? Agora nós temos um problema. Por quê? Porque figuras bidimensionais são visíveis, tridimensionais também. Agora, o nosso olho, a nossa percepção, não consegue detectar algo quadridimensional. Então, como que a gente vai pensar nisso? Não é tão difícil quanto parece. Nós vamos pensar num elemento 2 à quarta
ou seja, uma figura simétrica 2 por 2 por 2 por 2, como uma sobreposição de dois cubos 2 por 2. Ou seja, da mesma forma que a gente pensou no cubo como uma sobreposição de quadrados, a gente pode pensar no sólido de 4 dimensões como uma sobreposição de cubos. E cada cubo desse como uma sobreposição de quadrados. Ok. Então, o que a gente vai fazer aqui, basicamente? A gente já sabe como que a gente cobre um cubo. Você vai pegar o n ao cubo e você vai adicionar isso aqui. N vezes 2n mais 1 para cobrir cada quadrado e depois n mais 1 ao quadrado. Só que você vai ter que fazer isso n vezes para cada cubo. E depois, o que você vai ter? Ou seja, você vai pegar um sólido qualquer de 4 dimensões, vai separar em, nesse caso 2 por 4 vão ser dois sólidos de 3 dimensões, que vão ser 4 sólidos de 2 dimensões. Tudo bem. Mas como que a gente vai fazer isso, basicamente? Para cada sólido de 4 dimensões, é só somar 2n mais 1. E aí você vai fazer isso n vezes, como foi falado anteriormente, e somar o n mais 1 ao quadrado para completar o cubo. Só que você vai completar cada cubo, nesse caso você tem 2 cubos, mas se você tivesse n cubos, fosse um n à quarta, você faria isso n vezes, assim você está completando cada cubo independentemente. E no final, o que você vai ter aqui? Você vai ter um sólido do tipo, nesse caso do 2 à quarta, você ia acabar tendo um 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Por quê? Porque você transformou cada cubo 2 por 2 por 2 em cubos 3 por 3 por 3, mas você só tem 2 cubos e não 3. Então, o que você vai ter que fazer? O mesmo que foi feito anteriormente. Somar um n mais 1, agora elevado ao cubo. Ou seja, você vai somar o cubo que está faltando. Porque agora sim você vai ter um 3 por 3 por 3 por 3. Bom, agora, eu não sei se dá para perceber, mas quando eu afirmo que isso aqui, essa fórmula, quando você soma o n à quarta nela, você obtém o n mais 1 elevado à quarta, ou seja, eu estou dizendo que n mais 1 elevado à quarta é n à quarta mais isso tudo aqui. Eu não sei se dá para perceber que essa fórmula nada mais é do que aquilo que você teve que adicionar no n ao cubo, vezes n, mais o n mais 1 ao cubo. Então, se a gente seguir esse padrão, a gente consegue obter também o n mais 1 à quinta. Por quê? N mais 1 à quinta seria o quê? N à quinta mais n vezes, abre chaves, todo esse termo adicional aqui em cima. A gente copia ele e coloca entre chaves, porque a gente vai fazer isso n vezes com ele. E no final vai ter que adicionar um n mais 1 à quarta. Ou seja, a gente encontrou um padrão de recorrência que basicamente permite você prever polinômios de qualquer ordem que você tiver. Mas como é que eu transformo isso em uma equação só? Agora a gente precisa fazer o seguinte. Perceba que, para o terceiro caso, para a potência 3, o que eu fiz? Eu peguei o 2n mais 1, que era o que tinha que adicionar, multipliquei por n e somei n mais 1 ao quadrado. Então, se a gente fosse pensar, como é que eu escrevo esse 2n mais 1? Bom, o 2n mais 1 nada mais é do que o n mais 1 ao quadrado menos n ao quadrado. É só você pensar que eu posso colocar esse n ao quadrado aqui, subtraindo. Então, eu posso escrever o seguinte. Se eu quero obter um n mais 1 de ordem k mais 1, k sendo qualquer número, sendo que eu só tenho o n mais 1 de ordem k, ou seja, o anterior, ou seja, eu quero obter o 3 a partir do 2. Eu vou fazer isso como n elevado a k mais 1, que nesse caso seria o n elevado a 3, ok? Mais n vezes, o que é o 2n mais 1?
é n mais 1 elevado ao quadrado menos n ao quadrado. Então, n mais 1 elevado a k menos n elevado a k. Ok. O que está faltando? Aquele n mais 1 ao quadrado. Então, n mais 1 elevado a k. E aqui a gente tem uma equação para o binômio de Newton. É claro que não uma equação tão rebuscada quanto a já conhecida, que a gente vai chegar lá eventualmente, mas a gente tem uma equação do tipo, se você sabe o n mais 1 elevado a k, você vai saber o n mais 1 elevado a k mais 1, você vai saber o próximo. Vamos fazer um teste aqui. A gente vai obter o n mais 1 elevado a 3 a partir do n mais 1 elevado ao quadrado. Bom, n mais 1 elevado a 3, segundo a equação, vai ser n elevado a 3 mais n vezes n mais 1 elevado a 2, que é n ao quadrado mais 2n mais 1, menos n elevado a 2. Então, ele acaba cortando aqui com ele próprio. Mais n mais 1 ao quadrado, que é n ao quadrado mais 2n mais 1. Continuamos o raciocínio aqui embaixo. Fica n ao cubo mais 2n ao quadrado mais n ao quadrado de novo, mais 2n mais 1. Unificando aqui, n ao cubo mais 3n ao quadrado mais 3n mais 1. Ou seja, a gente encontrou uma fórmula para o binômio de Newton. Só que existe um grande problema com essa fórmula, uma grande limitação, que é o fato de que ela só funciona se o seu b, o seu segundo termo, for 1. Porque a gente tem aqui a, ou n, mais 1. E se for diferente? Aí a gente precisa reconhecer um pequeno padrão. Vamos analisar um pouco esse n mais 1 elevado a k. Esse n mais 1 elevado a k, se a gente for analisar a estrutura disso aqui, ele pode ser visto como 1, esse n mais 1 elevado a k, vezes n mais 1 elevado a k aqui, menos 1 elevado a k. Porque quanto que daria isso aqui? Isso aqui ia dar, do 2 ia ser n ao quadrado mais 2n mais 1 menos 1. E aí corta, corta, ficou esse termo aqui. O que está faltando para ser isso aqui? Que seria n ao quadrado mais 2n mais 1. Está faltando, nada mais, nada menos, que um mais 1 elevado a k aqui. Ou a k mais 1, porque não ia mudar nada. Então, o que eu estou querendo dizer? Esse termo grande que eu encontrei aqui é basicamente esse termo aqui. Ah, e por que é importante isso? Porque esse termo é a versão geral desse outro. Esse termo grande aqui é a versão geral do termo pequeno. E nesse termo grande, eu posso substituir 1 pelo que ele realmente for. Ou seja, se esse b não for necessariamente 1, eu posso substituí-lo. O que eu estou dizendo é que eu posso escrever a mais b elevado a k mais 1 como a elevado a k mais 1, agora eu substituo o n por a, vezes aquele a vezes a mais b elevado a k menos a elevado a k, e agora sim, mais b elevado a mais b elevado a k menos b elevado a k mais b elevado a k mais 1. Senhoras e senhores, essa é a equação geral para o polinômio, para o binômio de Newton que eu encontrei. Claro que existe sim uma possibilidade de eu estar inventando a roda, de ter encontrado uma coisa que já existe. Minha preocupação em momento nenhum foi inventar algo novo, mas sim encontrar um raciocínio factível para chegar no binômio de Newton e na fórmula conhecida do binômio de Newton. Mas então vamos deixar aqui separada a equação que encontramos, que é a mais b elevado a k mais 1 é igual a elevado a k mais 1
mais b elevado a k mais 1, pode ficar no início ou aqui, mais a vezes a mais b elevado a k menos a elevado a k, mais b vezes a mais b elevado a k menos b elevado a k. Vamos fazer um teste para ver se isso funciona. Vamos começar com o a mais b elevado a 3 de novo. Ficaria a elevado ao cubo mais b elevado ao cubo mais a vezes a mais b elevado ao quadrado. Ia ficar a ao quadrado mais 2ab mais b quadrado menos a quadrado. Ou seja, o a quadrado sai daqui. Para o próximo colchete, ia ficar basicamente a mesma coisa, só que ia ser b, 2ab, mais a quadrado, porque o b quadrado ia sair aqui. Bom, então no final fica a ao cubo, mais b ao cubo, mais 2a ao quadrado b, mais ab ao quadrado, mais 2ab ao quadrado, mais a ao quadrado b. Unificando os termos, a gente tem a ao quadrado b aqui. Então, vai ficar a ao cubo mais b ao cubo mais 3a ao quadrado b. E agora ab ao quadrado unificando, 3ab ao quadrado, que nada mais é do que a versão conhecida do binômio de Newton para a ordem 3, e a forma geral. Então, nós chegamos numa equação própria, além da já conhecida para o binômio de Newton. Claro que essa tem uma limitação bem simples. Para você saber a ordem k mais 1, você tem que saber a ordem k. E se você não souber nenhuma? E se você quiser ir do zero? E aí, basicamente, o Newton percebeu um padrão que é mostrado no triângulo de Pascal, que é o seguinte. Quando você tem a segunda ordem, você vai ter o a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Próxima ordem, vai ter ao a ao cubo, 3a2b, 3ab2, 1b ao cubo. Próxima, 1a à quarta, 4a3b, 6a2b2, 4ab3 e 1b4. O que a gente tem aqui? A gente tem um triângulo onde no O que a gente tem aqui? A gente tem um triângulo no qual nos cantos nós temos 1. E aqui, nestes outros números, você tem basicamente o a começa com a ordem do polinômio, ou seja, começa com 4, e ele vai reduzindo. 3, 2, 1, até ele desaparecer, porque a elevado a 0 é 1. E o b vai aumentando de ordem, aqui é b a 0, b a 1, b a 2, b a 3, b a 4. E aqui, esses números são a soma dos números em cima, ou seja, 1 com 3 aqui, 4. 3 com 3, 6. 3 com 1, 4. Aqui esse 3 também. Então, por exemplo, se eu fosse pegar agora o exemplo de ordem 5, como que ficaria? 1a na quinta, 1 com 4, 5, a na quarta, b. 4 com 6, 10, a na terceira, b2. 6 com 4, 10 de novo, a2, b3. 4 com 1, 5, a, b4. E no final, 1, b5. Então, esse é um padrão que você detecta, que é mostrado no triângulo de Pascal, que geralmente ele é mostrado de forma um pouco mais simples, da seguinte forma. 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1, e assim por diante. Sabendo que a ordem do polinômio do A vai decrescendo e a do B crescendo. E você pode perceber que esse triângulo é simétrico. Ok. Agora a gente quer chegar na equação que o Newton obteve para o polinômio. A gente tem a nossa versão aqui separada. E agora eu quero chegar na versão que o Newton obteve. Bom, primeira coisa, se a gente quer fazer um polinômio desse tipo aqui, a mais b elevado a n, agora não vou usar mais o k, vou usar o n, isso é uma soma
de termos. Então, a gente vai usar essa notação aqui, que é o somatório, onde eu vou colocar um índice k igual a zero, que vai até n. Ah, por quê? Porque você vai ter n termos. Por exemplo, aliás, você vai ter n mais 1 termos. No caso do a mais b ao quadrado, você tem o a ao quadrado mais 2ab, segundo termo, mais b ao quadrado. No A3, você vai ter 3 termos. Aliás, você vai ter 4 termos. Então, é um somatório que você tem que ter n mais 1 termos. E aqui a gente tem, porque ele vai até o n, mas ele começa no zero. Então, vai ter, por exemplo, se n for 3, vai ser 0, 1, 2, 3. E que o a vai começar na ordem 0, ou seja, a elevado a k. E o b tem que começar na n, mas ele tem que ir decrescendo até 0. Então, n menos k. Vamos por aqui. O que está escrito até o momento nessa notação, esse somatório? É basicamente a elevado a 0, b elevado a, por exemplo, se n for 3, 3, mais a elevado a 1, b elevado a 3 menos 1, 2. A elevado agora a 2, b elevado a 3 menos 2, 1, e depois a elevado a 3, b elevado a 3 menos 3, 0. Ok, mas agora está faltando uma parte, que é aquele termo que acompanha, que a gente prevê no triângulo de Pascal. Aquele, por exemplo, eu vou para uma ordem um pouco maior. Olhando os termos da sétima casa do triângulo de Pascal, nós temos 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1. O que isso significa? Que se a gente fosse fazer a mais b elevado a sétima, a gente ia ter 1a elevado a 7, mais 7a elevado a 6b, reduzindo a potência do a e aumentando a do b até chegar em 1b elevado a sétima. Ok. Mas como que a gente pode padronizar esses números? Da seguinte forma. Veja que do 1 para o 7, ele multiplicou por quanto? 7. Do 7 para o 1, 3. Do 7 para o 21, 3. Do 21 para o 35. É como se ele dividisse por 3, ok? Daria 7, multiplicasse por 5. E daqui? É como se ele multiplicasse por 4 e dividisse por 4, virou o mesmo resultado. E aqui? Agora ele multiplicou por 3, dividiu por 5. E no próximo, multiplicou por 2 e dividiu por 6, que é a mesma coisa que divide por 3. Então, 21 virou 7. E aqui, por final, multiplicou por 1, dividiu por 7. Percebe o padrão? Está dividindo por um número cada vez mais alto e multiplicando cada vez mais baixo. Aqui no início, onde ele multiplicou por 3, a gente pode dizer, na verdade, que ele multiplicou por 6 dividido por 2. E aqui, por 7, é 7 dividido por 1. Então, a gente tem um padrão que é o seguinte. Se você está no sétimo, você vai começar com 1, multiplica por 7 e divide por 1. Aí vai virar 7. Multiplica por 6 e divide por 2. Multiplica por 5 e divide por 3. Então, como é que a gente vai escrever esse padrão que a gente percebe aqui? Vamos lá. Vamos dizer que você começa com 1. E aí você está numa ordem 7. O 7 é o nosso K aqui. A primeira multiplicação que você vai fazer vai ser vezes 7. E vai dividir por 1. Depois ele multiplica por 6 e divide por 2. Depois multiplica por 5 e divide por 3. Até um valor, por exemplo, 4. E aí o que a gente tem aqui, se a gente for parar para pensar? Esse número aqui embaixo é o 4 fatorial. É o 4 fatorial. E esse número aqui em cima, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4? A gente pode escrever ele de outra forma. Como? Estendendo. Vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí escreve o 3 vezes 2 vezes 1 aqui. E agora, o número que a gente tem aqui em cima é o 7 fatorial. E o número que a gente tem aqui embaixo é o 3 fatorial. Ok? Só recapitulando, para quem não se lembra disso, que o fatorial é o seguinte. Por exemplo, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, todos os números multiplicados até chegar no 1.
E aí uma coisa que eu posso fazer no estudo dos fatoriais é o seguinte. Se eu quero escrever, por exemplo, 7 fatorial, eu posso escrever como 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Por quê? Porque o 5 fatorial é o que falta. O 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu posso fazer essa separação. E por que isso é interessante? Porque se eu quero escrever um número como 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 e só até aí, eu posso dizer que isso é 7 fatorial sobre 3 fatorial. Por quê? Porque é como se tivesse o vezes 3 vezes 2 vezes 1, mas eu estou dividindo pelo vezes 3 vezes 2 vezes 1. É a mesma coisa que eu fazer isso aqui. Eu afasto isso aqui. E basicamente o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui em cima por 3 vezes 2 vezes 1, mas eu divido por 3 vezes 2 vezes 1. Agora aqui embaixo é o 3 fatorial e em cima é o 7 fatorial. Ok, vamos voltar então para a equação que a gente está querendo fazer. Perceba que eu vou ter 1, que é o primeiro número, vezes 7, vezes 6, vezes 5, e aí eu parei no 5, ou seja, no terceiro passo. E aqui vai, o 7 aqui vai ter 1 embaixo, vezes 2, vezes 3, ou seja, eu parei no terceiro passo. O que eu vou ter aqui? 3 fatorial sobre 7 fatorial dividido por quanto? 4 fatorial. Porque o 7 fatorial sobre o 4 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes o 7 é isso aqui, divide pelo 4 fatorial, corta aqui, fica esse termo. Então, o que é esse 4 aqui? Nada mais do que 7 menos 3. E aí a gente percebeu qual que é a série. Se você quer saber o késimo termo dessa soma, ele vai ser aquele n fatorial, o n no caso de 7, sobre o k fatorial, que está progredindo, vezes n menos k fatorial. E agora a gente encontrou a nossa série. Vamos demonstrá-la. Então, o binômio de Newton nada mais é do que um somatório onde um valor k vai de 0 até n, e nós vamos ter o seguinte aqui. N fatorial sobre k fatorial n menos k fatorial vezes a elevado a n menos k. Aliás, o a começa maior, então n menos k vezes b elevado a k. Vamos usar isso para um caso como a mais b elevado a 4. Quanto que seria isso? Bom, o primeiro termo considera k igual a 0, então vai ser 4 fatorial sobre 0 fatorial, já que o k é 0, n menos k, ou seja, 4 menos 0 fatorial. O 0 fatorial, por regra, é 1, ok? Então, é como se a gente tivesse um número 1 aqui. Vezes a elevado a n menos 0, 4, b elevado a 0. Próximo termo vai ser 4 fatorial ainda aqui, 1 fatorial agora, já que o k é 1, 3 fatorial, porque é 4 menos 1. A elevado a 4 menos 1, 3, b. Mais, próximo termo, 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Já que agora é 2 fatorial vezes 4 menos 2 fatorial. A ao quadrado, b ao quadrado. Bom, primeiramente vamos começar a melhorar isso aqui. 4 fatorial sobre 4 fatorial é 1. Ou seja, o primeiro termo aqui da nossa série é 1. Ou seja, já que b elevado a 0 é só 1 também, vai ficar só o a à quarta. Já o próximo termo, o que a gente tem? 4 fatorial sobre 3 fatorial, ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 3 vezes 2 vezes 1. O que sobra? 3 corta com 3, 3 com 2, vai ficar só o 4. Então, o próximo termo é 4a ao cubo b elevado a 1, ou b só. Ok, vamos para o próximo termo. Agora é 4 fatorial dividido por 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Então, a gente vai ter que fazer em partes. 4 vezes 3 vezes 2, eu posso omitir 1. 2 vezes 2. Bom,
2 corta com 2, esse 4 vai cortar com 2, vai ficar 2 aqui. 2 vezes 3, 6. Então, o próximo termo, 6. 6a ao quadrado, b ao quadrado. Ok. Agora a gente pode ir para os próximos termos. Próximo termo vai ser mais, novamente, 4 fatorial aqui, 3 fatorial e 4 menos 1, 4 menos 3 fatorial, que dá 1. Ou seja, 1 aqui, 4 sobre 3, vai dar 4 de novo. Só que agora é a 4 menos 1, 4 menos 3, 1, b elevado a 3. Ou seja, escrevendo de forma mais simples, 4ab ao cubo. E o último termo qual que é? 4 fatorial sobre, agora o k é igual a 4, 4 fatorial, 4 menos 4 fatorial, então 0 fatorial aqui, a elevado a 0, porque n menos k agora vai ser 0, e b elevado a quarta, ou seja, 1b a quarta. E agora nós chegamos ao b a quarta, que é o último termo. Então a gente pode mostrar, não está exatamente demonstrando, mas está mostrando um caso particular de como o binômio de Newton, essa equação, prevê precisamente a expansão desse termo. Então, no final, o que nós temos? Duas fórmulas. O binômio de Newton, que é a fórmula clássica, que é a fórmula que funciona para todos os casos, e a fórmula que, a partir do meu raciocínio, a gente acabou obtendo, que a mais b elevado a k mais 1, não confundir esse k com esse k, são coisas diferentes, vocês estão em contextos diferentes. É igual a elevado a k mais 1, mais b elevado a k mais 1, mais a vezes a mais b elevado a k, menos a elevado a k, mais b vezes a mais b elevado a k, menos b elevado a k. E assim nós temos duas fórmulas diferentes para o binômio de Newton. Espero que tenham gostado do vídeo. A minha ideia aqui, obviamente, era não substituir um material de estudo oficial, afinal, é o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui. A minha ideia era apenas mostrar um raciocínio que eu achei interessante, que pode levar a uma fórmula que não é comum na bibliografia, e eventualmente chegar na fórmula original do Newton. Eu acho isso interessante porque, ao meu ver, a matemática não deveria ser ensinada como um conjunto de regras a memorizar, mas sim algo que pode ser deduzido, até porque se alguém deduziu aquilo, a gente também tem condição. E no caso do binômio de Newton, como dá para perceber, não precisa de uma matemática muito pesada, muito rebuscada, mas sim de um pouco de raciocínio lógico. Agradeço a todos. Meu nome é Anderson Cortez, eu sou aluno do 7º semestre do curso de Física na UERJ. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado.